Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o noivo foi tirado do nosso meio. Por isso, nós agora devemos e precisamos fazer jejum e penitências. Porque o próprio Jesus nos disse que no reino dos céus só entrará os violentos, aqueles que praticarem violência. E qual tipo de violência? Violência contra o próximo? Não. Violência contra as nossas más paixões. Veja o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, tirado de São Marcos, capítulo 2, 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. O que Jesus estava dizendo aos seus apóstolos e também àqueles que vieram indagá-lo, da ausência de jejum no meio dos apóstolos, como sendo indiferentes ou diferente daquilo que faziam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Jesus vai dizer que ele é o noivo e ele estava com os seus apóstolos. E quando o noivo está na festa, os convidados comem, se divertem, se alegram com a presença do noivo. E Jesus diz: chegará um tempo em que o noivo será tirado, ou seja, que Jesus voltará para o céu. Como ele mesmo diz: ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então Jesus, na sua ascensão, entra nos céus. E aí sim, os seus apóstolos, os seus discípulos, devem jejuar, devem mortificar-se, devem purificar-se, devem fazer aquilo que o apóstolo São João vai dizer no livro do Apocalipse: o justo justifique-se ainda mais, o santo santifique-se ainda mais, o puro busque se purificar ainda mais. Ou seja, Jesus está dizendo que o sentido das práticas de mortificação está em purificar-se para estar mais unido com Deus, com Jesus. E de que forma nós fazemos isso? Tirando aquilo que é velho em nós e deixemos que o novo de Deus aconteça na nossa vida. Versículo 21 do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão ficará maior ainda. Ou seja, nós não suportaremos colocar o Espírito Santo em nós, deixarmos que o Espírito Santo de Deus habite em nós e vivamos uma vida velha. Ora, seja mais tarde ou mais cedo possível, a máscara cairá e nós seremos, vamos dizer que, envergonhados pela vida de dubiedade. Também Jesus vai dizer: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Ou seja, Deus quer que nós mudemos de vida e só poderemos fazer isso por meio da mortificação. Estamos aí vivendo o tempo comum. Logo, logo chegaremos à Quaresma, tempo de viver aquele pilar, aquele tripé das mortificações: o jejum, a oração e a penitência. Então, aí nós podemos viver de acordo com a vontade de Cristo, que disse para nós que o caminho é estreito e a porta é estreita. Nem o caminho e nem a porta foram reformados. Continua estreito o caminho e também estreita a porta do reino dos céus. Amém. Deus abençoe você e que nós possamos pedir a Cristo a graça, a sua graça, para vivermos as mortificações necessárias para a nossa conversão. Amém.